se deu conta que o profeta Elias se utilizou da figura de linguagem chamada ironia para falar aos profetas de Baal diante da batalha no Monte Carmelo? É isso mesmo, mas não para por aqui. O próprio Deus, ele se utilizou desse tipo de recurso linguístico para falar ao povo de Israel. Após a morte do juiz Jair, o povo começou a adorar outros deuses e o Senhor Deus não estava nada satisfeito com isso, por isso ele fala ao povo de Israel através da figura de linguagem, do recurso linguístico chamado ironia. É o que nós estaremos tratando aqui nos pormenores. Eu sou o professor Nilton Azevedo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Português com Bíblia. Vamos então ao conceito de ironia. Olha só, a ironia é uma figura de linguagem enquadrada na subclasse figura de pensamento e significa o ato de exprimir o contrário daquilo que se pensa ou se sente, segundo o dicionário Aurélio. Então, você é muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com quem você gosta. Vamos lá então, já que partimos do conceito da figura de linguagem chamada ironia, então agora nós estaremos fazendo a aplicação dentro da Bíblia Sagrada e extraindo realmente trechos da Bíblia que comprovam a existência desse tipo de figura de linguagem, tudo bem? Vamos lá, vamos aos pormenores. Agora eu lhe convido a pegar a sua Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com a tradução da Almeida Corrigida Fiel. Lhe convido agora a localizar no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 27. E nós estaremos agora analisando esse versículo e estaremos detectando aqui esse tipo de figura de linguagem chamada ironia. Vamos lá então, leia comigo. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. A narrativa bíblica apresenta aqui uma expressão, e que essa expressão ela já aponta para o que Elias iria falar e que recurso ele estaria se utilizando para falar. Veja bem, Elias zombava deles. A expressão zombava deles já evidencia que Elias não estaria falando de forma literal, mas ele estaria utilizando sim a figura de linguagem ou recurso linguístico chamado ironia. Olha, ele diz: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Ele enfatiza essa expressão, ele é um Deus. Então, quando ele enfatiza essa expressão, clame em alta voz, porque ele é um Deus, ele estava querendo dizer o seguinte: esse que vocês clamam, ele não é o Deus de Israel, portanto ele não vai responder vocês. Gritem, clamem, invoquem, mas não vão ter resposta. Então ele queria dizer isso, de que aquele Deus que eles estavam servindo, ele não tinha o potencial que o Deus de Israel tinha. Inclusive, esse Deus que ele trata aqui e apresenta é escrito na Bíblia Sagrada com D minúsculo, porque com D maiúsculo é escrito o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de Moisés, de Josué e de todos aqueles que servem um Deus que se movimenta, que fala, que responde, assim como respondeu a Daniel quando ele orou 21 dias. Vamos lá então, seguindo aqui eu vou selecionar algumas outras expressões, não vamos nos deter ao versículo por inteiro, porque eu acredito que já está bem claro realmente que aqui existe sim vários resquícios de ironia. Olha só, ou que tem alguma coisa que fazer, como um Deus que não se movimenta, que não tem sensibilidade, ele tem alguma coisa para fazer, para executar? Não. Ele estava dizendo: esse Deus de vocês, esse Deus Baal, ele não tem poder para nada. Ele não consegue sequer fazer alguma coisa. Agora imagina ouvir o barulho de vocês. Vamos lá então, siga comigo, vamos agora ao livro de Juízes. Vamos detectar mais um exemplo de ironia, mais um exemplo desse tipo de figura de linguagem. Eu lhe conduzo agora ao livro de Juízes, capítulo de número 10, versículo de número 27. Contudo, vós deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Olha só, com base no contexto em que envolve esse versículo bíblico, o juiz Jair, que julgou Israel por um período de 22 anos, agora está morto. E o povo de Israel
se rebela contra Deus. Ele começa a adorar deuses estranhos, a saber, deuses dos Moabitas, deuses da Síria, deuses dos filisteus, a adorar os Baalins, os Astarotes, e Deus não estava satisfeito. Isso estava chegando mal aos olhos de Deus. Então, Deus resolve falar àquele povo. Claro, mas antes disso, o povo clamou a Deus. E aí Deus olha para eles e diz, esse versículo que aqui está exposto. Vamos então detectar aqui a ironia desse versículo? Olha só, contudo vós deixastes a mim, e servistes a outros deuses. Isso no versículo 13. Pelo que não vos livrarei mais. Olha só, Deus deixa aqui uma palavra de desesperança para o povo de Israel, em função da sua desobediência e rebeldia. Aí chega no versículo de número 14. Ide, ele diz, vão clamar os deuses que vocês estavam servindo. Podem ir clamar a eles. Não era eles que vocês estavam servindo? Então vão clamar a eles. Olha, Deus estava falando isso. Veja bem. Que vos livrem no tempo do vosso aperto. A ironia começa aqui. A partir da expressão, que vos livrem no tempo do vosso aperto. Como? Se eles estavam clamando o Deus de Israel, é porque os deuses aqui citados, eles não tinham poder de livrá-los. Se tivessem, já haviam livrado eles. Mas não, Deus diz, ele pode ser que ele livre vocês. Se a ironia exprime o contrário do que se pensa, então, Deus estava querendo deixar muito claro aqui que eles poderiam até ir, mas não teriam livramento. Tudo bem? Então é isso que eu tinha para passar para você nesta videoaula, neste vídeo através da série Português com Bíblia. Eu lhe agradeço pela sua presença e pela sua participação aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se.